Muito bem, a gente está aqui de volta com o Viçosa Cast, nosso podcast de saúde estética aqui de Viçosa. E hoje a gente está com a doutora Camila Fernandes, que é geriatra. E bom, a gente vai ter uma conversa muito bacana para fazer aqui hoje. A primeira coisa que eu queria te pedir é para você deixar o seu like já nesse vídeo, também se inscrever no nosso canal. Se inscreve que você vai ver todos os podcasts que a gente faz. Também, se você ativar o sininho aí, você vai ficar sabendo na hora que for postado. Então, muito importante ajudar a gente também, você ver mais vídeos principalmente para você aprender mais sobre saúde aqui em Viçosa. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Cadu, Lucas. É um prazer, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui participando do Viçosa Cast. E eu queria primeiramente parabenizar vocês dois por essa iniciativa inovadora na cidade, né? Uma forma muito divertida, descontraída de levar informação de saúde, estética, bem-estar à população e que dirá para pessoas fora de Viçosa também, que esse podcast vai crescer e muito ainda. Dois, né, cara? A gente gosta de falar, né? Um belo dia eu cheguei pro Cadu, falei, Cadu, eu tô querendo fazer um podcast. Falei, você não tá brincando, eu tô pensando nisso. Falei, então nós vamos fazer. Então bora. E foi. E a gente sabe, Lucas, já vou te contar isso, Camila. Essa é a hora mais legal da minha semana. É ou não é? Eu me divirto muito aqui, de verdade. Porque a gente sempre sonhou nisso e, assim, a gente sabe que a gente tá fazendo um trabalho muito bacana, né? Bom, Camila, a gente vai começar aqui conversando com você. A primeira coisa que eu quero saber é o básico da sua vida. O que te trouxe para Viçosa? Sim. Então vamos lá, gente. Assim como vocês, né? Eu sou uma forasteira em Viçosa. Olha, adorei. Eu assisti o primeiro episódio, tá vendo? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Então, assim, eu sou natural de Ponte Nova, que é uma cidade aqui do lado, mas vivi 15 anos da minha vida em Belo Horizonte. Lá eu fiz toda a minha formação, fiz residência de clínica médica no Hospital Júlio Kubitschek, que é um hospital da FHEMIG. Depois eu fiz geriatria no Odilon Berensky, também na capital. E o meu marido é daqui, de Viçosa. Então foi o meu motivo de ter vindo pra cá. Então, tá ali? É, aquele mesmo. Assim, muito velho. Depois vocês vão ver aí nas fotos aí. Muito bonito nosso amigo, viu? Então, mas Viçosa me acolheu muito bem. Aqui nasceu a minha filhinha também, que tem 4 meses. Então, ainda não falo lespa. Não consigo ainda. Eu já aprendi. Também. Eu falo principalmente lá. Mais que lá. Mas eu acho que em breve eu chego lá. Ponte Nova não fala lespa, não? Ponte Nova não fala, gente. Qual que é o dialeto específico de Ponte Nova? Hoje eu desconheço, mas eu vou confessar pra vocês que o lespa é muito legal. Muito legal. Considerando que Ponte Nova é um distrito aqui de Viçosa, provavelmente deveria falar, né? Ponte Nova tá localizada na Grande Viçosa. Desculpa, viu? Você que é de Ponte Nova. Eu tenho vários pacientes de Ponte Nova. Eu acho que Ponte Nova é muito bacana, tá bom? Ó, a gente tá brincando, tá? Mas Viçosa é melhor. Não sei. Vamos lá, cá, Camila, me conta essa história. Você falou agora há pouco da Cecília. Como é que tá sendo essa retomada na vida profissional depois da maternidade? Como é que você tá conseguindo transicionar isso? Só para fazer as pessoas entenderem, porque eu acho que, eu não sei se eu ouvi a Cecília, né? A Cecília é a filha que vocês têm, né? Tem pouquíssimo tempo, né? E que muda toda a vida. Eu sempre falo, Camila, que assim, quando nasce seu primeiro filho, no dia que ele nasce, você olha para tudo e fala assim, hoje começou o primeiro dia do resto da minha vida. Vai decorando, pra você poder fazer também, cara. Porque realmente assim, quando você vê o filho, você vai falar assim, cara, essa pessoa vai existir pro resto da vida aqui do meu lado. É muito louco, né? E assim, é literalmente um amor que só cresce, né? Sim. Parece clichê essa frase, mas assim, na hora que você vive, é que a gente tem a dimensão correta do que isso significa, né? Porque antes de ser mãe, eu imaginava, né? Mas no fundo eu ficava assim, gente, será que não tem um pingo de exagero? Será que é isso tudo mesmo? Mas a hora que você vai vivendo, é a experiência mais arrebatadora. Eu acho que a frase que eu mais uso é essa, experiência mais arrebatadora da vida, assim. Não, eu tô perguntando, né, já me preparando como é que vai ser lá em casa também, né? Preciso de opiniões de pessoas que estão passando por essa fase para me ensinar, tanto na parte de paciência com a esposa durante a gestação, mas principalmente na fase da retomada. É uma insegurança para a mulher sair do consultório, né? Deixar de trabalhar. Nós que trabalhamos como autônomos, nós dependemos do nosso serviço em si, a gente não tem tantas garantias assim como um trabalhador CLT convencional,
mas é uma coisa que eu vejo muita preocupação das mulheres que trabalham nesse regime de autônomos. Como é que é essa retomada? Como é que você está conseguindo fazer isso? Porque eu já vi que você já voltou, né? Sim, a Cecília tem 4 meses, acabou de completar 4 meses, então bem pequenininha, amamenta no peito exclusivo e eu estou conseguindo manter Olha que isso. maravilha. Mas isso tudo só está sendo possível por uma coisa, rede de apoio, né? E isso, assim, graças a Deus, a gente conseguiu se organizar. A minha família não é de Viçosa, mas os meus pais moram em Ponte Nova, então a logística fica facilitada também, porque é muito pertinho, né? E aí, os 3 primeiros meses, assim, eu me dediquei exclusivamente mesmo. Foi algo que fui preparando durante a gestação, em termos de consultório, né? Eu também tenho um cargo na prefeitura, eu trabalho no EMAD, que é a atenção secundária, né, domiciliar da prefeitura. Então, eu me organizei para ficar os 3 meses exclusivos aos cuidados dela. Bom, mas isso não tem como, né? Nós somos médicos, não tem como se sustentar isso por 6 meses, que seria o ideal, né? E hoje, vivendo na pele, eu vejo o quanto é ideal mesmo a licença de 6 meses, gente. E aí, eu e o meu marido, Irã, a gente se organizou, então ele trabalha presencialmente no escritório de manhã, à tarde ele fica de home office no escritório, em casa, enquanto eu estou no consultório. E aí a Cecília me visita todos os dias à tarde para mamar no consultório. Que maridão, hein? Maridão, impressionante. Nota 10, Irã. Nota 10. Se eu tiver mais um filho, eu vou pensar em fazer isso. Só que eu já tenho 3, né? Eu acho que vou parar. Eu acho que eu não dou conta de contratar o Irã. O honorário é alto. Não. Eu preciso de aulas gratuitas, Irã. Mas, enfim, a gente tá falando isso aqui, Camila, porque, assim, muito bom que você tá falando com as pessoas sobre, assim, como tem sido como que é difícil, desafiador para um profissional liberal, e aqui o Irã também tá aí com a gente, ele é advogado, enfim, ele também é profissional liberal, né? Dentro de uma casa de 2 profissionais liberais, abrir mão, né, para ficar com seu filho, não é fácil, né? Mas vocês conseguem fazer, né? Mas é igual eu falei, né? Com a rede de apoio. E aí a minha sogra dá um bom apoio, os funcionários, né? Então é todo um circuito mesmo ali que a gente tem que montar para conseguir, né? É um privilégio. Eu digo que é um privilégio, não é todo mundo, né, que infelizmente consegue. Sem dúvidas. Você falou aí sobre o EMAD. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como é que funciona o EMAD. Nós no hospital, Cadu, principalmente na clínica médica, quando temos pacientes com tempo prolongado de internação, que vão precisar de uma assistência, um cuidado mais específico após a alta, e a gente precisa deshospitalizar esses pacientes, a gente conta com o apoio do EMAD. Mas eu vou deixar para responsável pelo EMAD explicar para a população como é que funciona esse serviço, que é tão importante, né? Eu até agradeço esse espaço aqui, porque o EMAD é um programa do governo federal que eu falo que assim, é um privilégio. O Brasil, né, que é um país assim, subdesenvolvido, levar à frente esse programa, sabe? Ele é um programa que ele foi fundado em 2011, com o nome de SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. E é um programa do governo federal em parceria com os estados e municípios. Então, a verba ela vem do governo federal e é distribuída. Então, é uma equipe que chama EMAD, que é a Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar, onde há ali, literalmente, multiprofissionais a cuidados desse paciente do SUS. Então, o serviço é ofertado para o paciente do SUS, onde ele é atendido em domicílio por uma equipe multidisciplinar, composto de médico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta. Então, gente, é como se fosse um home care do SUS, literalmente, né? Então, existem, claro, critérios de elegibilidade, não são todos os pacientes que são elegíveis para esse cuidado, então, geralmente são pacientes que estão mais debilitados, domiciliados, né, que não têm condições de sair do domicílio para ir até uma consulta médica, enfim, um acompanhamento especializado. Mas também, o EMAD ele faz o treinamento do familiar. Então, um paciente que é deshospitalizado, por exemplo, em uso de sonda nasentérica, sonda vesical de demora, todo aparelho, ventilação mecânica. Então, a gente faz esse cuidado, esse treinamento com o familiar para poder ofertar esse cuidado em domicílio. E isso acaba impactando muito a saúde pública, porque diminui reinternação do paciente, né? Reagudização de doenças.
desafoga o pronto atendimento. O próprio hospital, que a gente tem passado por dificuldade nos hospitais Viçosa. Exatamente, né? Circula o leito mais fácil, porque você deshospitaliza esse paciente antes, né? Então, um paciente que às vezes ficaria 1 mês, 2 meses internado, até a família ter o treinamento adequado, ele é deshospitalizado antes. Então, assim, é um programa fantástico mesmo. E é muito interessante que uma cidade de médio porte como Viçosa tenha um programa desse, né? Porque nas capitais isso já é amplamente difundido, o EMAD funciona de forma bem contundente, mas aqui ter isso em Viçosa é realmente um privilégio. E agora uma pergunta bem de desconhecedor do sistema do EMAD. Existe um critério no sentido de tamanho de cidade ou de número de pacientes da rede para a prefeitura buscar isso junto ao governo federal? Existe uma diretriz, né, do Serviço de Atenção Domiciliar. E assim, antes, quando ele surgiu, tinha o critério sim de número de habitantes, se eu não me engano, posso conferir depois, mas tem que ser cidades acima de 20 a 40 mil habitantes, eu posso checar essa informação, tá? E aí esse serviço ele tem que ser realmente estruturado para existir na cidade, né? Pactuado junto com a prefeitura, então o município tem que abraçar essa causa também. E depois é muito importante que isso seja pactuado na rede, porque o EMAD é uma atenção secundária. Então ele está entre a atenção primária, que seria ali o posto de saúde, e a atenção terciária de alta complexidade, que são os hospitais. Então é necessário que haja uma integração da rede para que isso funcione. Maravilha. Eu queria te perguntar, Camila, sobre uma situação que, para mim, assim, é uma situação que eu vivo, né? Então, assim, eu tenho 2 pais idosos, né? Meu pai vai fazer 70 anos agora, minha mãe tem 67. Nossa, minha mãe ouviu isso. Não vai assistir esse vídeo não, hein, mãe? Mas, enfim, eles são pessoas que eles têm lá os médicos deles, né? Então, assim, minha mãe precisa de um cardiologista, meu pai precisa de um ortopedista, né? Urologista, mas quando é que eu, Cadu, vamos considerar que eu não sou médico, tá? Uhum. Quando é que eu, Cadu, olho e falo assim, preciso levar meus pais no geriatra e não simplesmente ficar colocando eles apagando fogo, assim, deu pedra no rim, urologista, minha mãe tá agora com arritmia, cardiologista. Onde que entra o geriatra nessa hora? Isso é uma coisa que é fundamental. Eu converso muito com os pacientes sobre, não, você precisa de um médico, você precisa de um geriatra. Chega um momento que a gente precisa menos, a gente precisa de o idoso frequentar menos ambientes e ter um médico de referência. Porque, como você diz, muitas vezes é o médico disso, o médico daquilo outro. Não. Quando que a gente começa a precisar pensar no geriatra? E quando que é o melhor momento da consulta com o geriatra? E aí eu vou seguir o Cadu. Fala naquela câmera ali, né? Pode falar ali, ó, câmerazinha. Olha, gente, a pergunta, né, do Cadu e do Lucas aqui agora é a que eu mais recebo, né? Doutora Camila, quando eu devo procurar um geriatra? Por que procurar um geriatra? Existe uma idade ideal para se procurar um geriatra? Então, essa, sim, é a pergunta campeã que eu recebo. Então, vamos por partes, gente. O geriatra, ele é um médico clínico. Então, o geriatra de formação, ele faz 2 anos de residência em clínica médica e 2 anos de residência em geriatria. Então, antes de mais nada, ele é um médico clínico. E aí, em termos de idade, não existe uma idade específica, né? A SBGG define que a partir de tal idade se deva procurar um geriatra. Mas a gente considera, assim, interessante a partir dos 40 anos. Por que isso? Né? Porque a partir dessa idade... Já marcou, Cadu? Olha, queridos. A partir dessa idade é uma idade interessante. Agora, imprescindível seria o mesmo a partir ali dos 60, 70 anos. E vou explicar por quê. A partir dos 40 anos, a gente sabe das alterações metabólicas que vão acontecendo, né? Na senescência mesmo, a imunossenescência, as alterações fisiológicas que o corpo vai acontecendo. E a gente precisa lidar não só do ponto de vista curativo, mas também preventivo. Então, quando um paciente de 40 anos me procura no consultório, eu vou conduzi-lo clinicamente para ele chegar ali aos 70, 80, 90 com saúde, com bem-estar, né? Uma longevidade saudável.
Mas do ponto de vista do idoso, principalmente aquele idoso já mais fragilizado, é aí que o geriatra tem a sua importância fundamental. Por quê? Porque o geriatra ele é treinado, nós somos formados para cuidar daquele indivíduo de forma global, longitudinal mesmo. Então, eu brinco assim, que eu olho o paciente do fio de cabelo ao dedão do pé, passando mesmo por todos os aspectos de vida e de saúde daquele paciente, né? E aí, desse ponto de vista, é que o cuidado se torna importante e focalizado ali no organismo do idoso. Porque o que acontece, Lucas, é exatamente o que você falou. Um idoso chega para mim no consultório tendo 7, 8, 9 médicos que o acompanham. E aí ele chega polimedicado. O que é isso? É um paciente que usa ali 5 ou mais medicações, mas muito comumente mais do que 10. E muitas vezes essas medicações estão ali interagindo uma com a outra, provocando efeitos colaterais, efeitos deletérios na saúde desse paciente. E precisa de ter alguém ali organizando toda aquela polifarmácia, né? E isso não é porque um colega X de uma especialidade errou ou Y errou, não. É porque aquele colega da subespecialidade, ele tá ali cuidando do foco dele, né? Mas existe por trás daquele foco um organismo que já está ali com 70, 80 anos, que já está passando por todo aquele processo de imunossenescência, então de um envelhecimento do sistema imunológico, de um envelhecimento dos seus sistemas de órgãos como um todo, que vão responder de forma muito diferente do que um adulto. Então eu costumo dizer assim, o idoso não é simplesmente um adulto que envelheceu, assim como uma criança não é um adulto pequeno. Então existe um organismo ali específico. Então esse é o papel do geriatra, né? Conduzir aquela pessoa da melhor forma possível, desprescrever na grande maioria das vezes, para que ele tenha ou ela qualidade de vida, uma longevidade com bem-estar. Esse termo tem sido cada vez mais utilizado e eu acho que vale a pena a gente frisar sobre isso, que é a desprescrição, né? A gente não incomumente acontece de pegarmos pacientes numa internação ou no consultório que estão realmente com 10, 12, 15 medicações em uso contínuo. E a gente vê que o paciente, quando a gente tenta fazer alguns tipos de ajustes, há muita resistência. Porque é um vínculo com os médicos anteriores que prescreveram. Como é que você consegue lidar com isso? Porque não é o idoso em si que é teimoso, mas ao longo da vida as pessoas vão aumentando convicções e é difícil desconstruir certas verdades. Ele acompanha com outros colegas há muitos anos. Como é que você consegue jogar esse jogo com o idoso que tem, por definição, às vezes ser um pouco mais resistente, para não usar a palavra teimoso, né? Mas olha que interessante, sabe o que eu tenho observado, assim, né, nesses anos aí de consultório, de lidar com idosos? É até algo um pouco oposto do que você está falando, que os idosos... Só minha mãe e meu pai, então? Não. Está crescendo mais a consciência até dos idosos, porque hoje a informação está muito difundida, né, gente? Então, assim, os idosos hoje, eles estão na tecnologia, né, cada vez mais. Não é a maioria ainda, mas vai chegar um ponto que vai ser. Então, assim, eu percebo um certo cansaço de muitos deles de tomar muitas medicações. Com certeza perde, né, Camila? Assim, uma de jejum, uma depois na hora do café da manhã, 2 no almoço, 5 à tarde, sendo que tem uma que só toma 2 vezes por semana. E é isso. E isso traz muitas confusões também e muitos perigos, né? Além das interações medicamentosas, dos efeitos adversos, nós temos que lembrar de outros aspectos da vida do idoso. Por exemplo, o idoso, muitos, né, têm alterações visuais. Então, catarata, glaucoma. Imagina ele pegar uma receita e ter que ler lá 15 medicações. Muitas vezes isso vai ser um dificultador. Outro dificultador, a rede de apoio desse idoso, de cuidado. Então, muitas vezes, eles não têm cuidadores ali efetivos que estão de perto para poder manejar a medicação, para poder ajudar a separar, né, as medicações. Então, isso é um fator de confundir, de deixar que eles tomem da forma correta. Terceiro ponto, posologia, né, que é isso? É a divisão dos horários aqui de como tomar uma medicação.
medicamentos que têm muitos horários, 3 vezes ao dia, né? Às vezes 4 vezes ao dia, uma vez por semana, outra uma vez no mês. Então, assim, isso dificulta muito também o dia a dia do idoso. E aí, no final das contas, vira tudo uma bagunça. E aí, o idoso, ele começa a se sentir mal porque ele não está dando conta de manejar tudo aquilo também, né? E chega ao consultório mesmo assim, eu percebo cada vez mais cansados, falando, olha, doutora, eu tô cansada de tomar tanta medicação, eu não melhoro, né? Eu tô passando mal, eu não aguento mais. Aí eles vão e despejam aquela sacola de medicamento, né? E aí fala, olha, esse aqui tem um mês que eu não tô tomando, esse aqui... Então, assim, a desprescrição, que é algo novo, esse conceito no Brasil, isso começou a ser mais discutido no Brasil dos anos 2000 para cá. Então, olha, é recente essa ideia, né? Ela é algo muito benéfica para o idoso. E aí vem a sua pergunta, como que eu lido com isso no consultório, né? Que o idoso, ele chega mesmo com um vínculo com o seu médico. É o cardiologista que eu acompanho há 30 anos, né? É o meu endocrinologista que cuida da minha diabetes. Como que eu faço isso particularmente? Primeiro, com muita conversa. Por isso, gente, que uma consulta geriátrica é uma consulta muito longa, principalmente a primeira consulta. Porque a gente precisa, primeiro de tudo, criar um vínculo com esse paciente. Porque ele só vai confiar em você se ele ver em você alguém em que ele pode espelhar no sentido assim, eu estou seguro. Eu vou tirar essa medicação, mas se alguma coisa me acontecer, ela tá ali para me ajudar, para me amparar. Então, esse é o primeiro ponto de tudo. E uma segunda máxima da geriatria, né? No idoso, a gente nem põe coisa demais, nem tira coisa demais ao mesmo tempo. Então, tudo é com muita calma. E é assim que eu lido no consultório. Sempre reavaliando, desprescrevendo primeiro as medicações que estão sendo ali ruins mesmo, deletérias ali para o organismo do idoso. E depois indo devagar, paulatinamente nas outras prescrições. E dá certo, tudo é vínculo. Né? Maravilha. A gente podia, então, assim, definir para as pessoas que estão nos ouvindo o que é o termo desprescrição, né? Porque para nós médicos é uma palavra muito clara. Mas explica aí pro pessoal, Camila, você sabe que a sua câmera é essa aqui, né? Sim, sei. Já estou aqui familiarizada. Então, desprescrever é um conceito de a gente reduzir o número de medicações que aquele paciente está utilizando para deixar ali, né, a quantidade o suficiente que ele realmente precisa dentro das suas doenças, das suas condições de saúde, de forma a proporcionar para esse paciente saúde e bem-estar também. Então, é retirar o que está em excesso. E o que está em excesso, muitas vezes, gente, não é porque está errado na prescrição, mas é porque o organismo do idoso ele vai sofrendo transformações. Então, muitas vezes, uma medicação que há 20 anos atrás era extremamente necessária e benéfica para ele naquela época, hoje já pode ser maléfica, pode estar provocando um prejuízo. Então, por isso que é sempre importante o médico que está acompanhando aquele paciente, principalmente o idoso, rever periodicamente a lista de medicações desse paciente. Porque o que era bom antes pode ser que agora não seja mais. E é muito fácil passar remédio, né? É difícil tirar, né? Porque assim, o paciente fica um pouco mais ressabiado ali com aquilo que você vai fazer. Mas assim, é um ato de coragem importante pro paciente, né? Sim. Eu queria falar para vocês aí que estão assistindo nosso vídeo, que é muito importante, se você está gostando aqui da nossa entrevista, deixar o seu like, também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações. Isso vai ajudar tanto você quanto a gente. Antes da gente voltar a perguntar aqui para a doutora Camila, eu queria colocar nessa câmera aqui o meu rosto e o rosto do Dr. Lucas. Olha lá. Quem será que vai precisar ir no geriatra primeiro, hein? Ela falou com ela. Pois é, mas quem tem cara de 40 anos, hein? Vou deixar pra lá, né? Você que tá vendo aí, dá uma olhadinha na quantidade e na tonalidade dos cabelos. Aqui, ó, não falta nenhum cabelo aqui, não. É só olhar bem. Eu quero que você deixe nos comentários aqui. Você vai deixar sua pergunta pra doutora Camila, a gente vai encaminhar para ela, vai responder vocês.
E também, deixa aqui, quem que parece mais que tá próximo aos 40? Isso eu quero competir. Sou capaz de fazer uma aposta, Cadu. Então depois do próximo vídeo a gente vai contar pra vocês qual que foi a aposta e o que o Dr. Lucas vai ter que fazer pra mim. Beleza? Não, Renato? Eu quero... pois não. Pode ir. Ô Camila, assim, vou puxar pro meu lado, não tem jeito, né? Querendo ou não, podcast também tem estética e eu gosto de falar de estética, né? O que eu percebi claramente, Camila? O consultório de cirurgia plástica, ele mudou muito de perfil, né? Assim, a gente tinha 100% de mulheres entre 20 e 50 anos, né? Só mulheres, que vinham buscar operar a mama, às vezes operar o abdômen, lipoaspiração para gente mais nova, né? E o que mudou no perfil do meu consultório? Primeiro, assim, o número de homens aumentou absurdamente. E isso veio pelo fato de que, graças a Deus, as mulheres agora podem exigir dos homens, né? Ou exigir, ou sugerir, sei lá, uma... Cuidarem da lata, né? Um cuidado da latinha, às vezes muito quebradinho. Já tem que cuidar, né? Mas o que eu percebi mais, assim, foi essa questão das mulheres acima dos 50 anos. Eu tenho muitos seguidores acima dos 50 anos exatamente por causa disso. E elas começarem a enxergar que elas têm que ter o autocuidado. E mais interessante é o seguinte, essas pessoas começaram a fazer botox, preenchimento, né? Então eu achei muito legal de início. E depois elas começaram a perceber que quanto mais velho você fica, mais importante é o tratamento cirúrgico. Porque acaba que o colágeno ele já está bem alterado, você tem muito excesso de pele, né? Mas enfim, resumindo aqui, eu queria que você falasse sobre o que você tem visto em relação a esses pacientes que agora enxergam que eles não estão morrendo, né? Tem paciente que fala, eu já passei de 60, agora é o que der, já foi, né? Então, me conta aí o que você enxerga em relação a isso. Primeiro, eu acho isso fantástico, né? Essa mudança mesmo de paradigma que está acontecendo. E só para contextualizar, né, gente? Em 2030, o Brasil já passará a ser o 5º país com mais idosos no mundo. Hoje já supera as pessoas acima de 60 anos, porque a definição teórica de um idoso é acima de 60 anos. Hoje já supera 40 milhões de pessoas no país. Nós temos mais de 30 mil centenários no Brasil, com pessoas acima de 100 anos de idade. Então, assim, a população está atingindo idades mais avançadas. E, com isso, né, traz mudanças. Nós estamos numa época, assim, da tecnologia, a época de se preocupar cada vez mais com a saúde, com a beleza, com a estética. Então, assim, eu acho isso fantástico, tá? E, para contextualizar também aqui de novo, a gente tem que pensar um pouquinho só no conceito de saúde. E aí eu chego aonde que você está me perguntando. O que é saúde, né? A própria OMS fala pra gente que saúde é um estado de bem-estar físico, emocional e social. E aí, a cirurgia plástica, a estética, a beleza, ela entra no contexto da saúde. Por quê? Porque se estamos falando de saúde física, por que não cuidar, né, da nossa parte estética do nosso corpo físico? E as pessoas estão querendo isso. Então, não é porque tem 60 ou 70 anos que tem que aceitar a ideia do paradigma, o idoso é assim mesmo, a pele tem que ficar flácida, né? Não precisa se cuidar, o pescoço tem que ficar desse jeito mesmo, porque é assim que a vida é, e pronto, né? Então aí, olha só, a gente está entrando no aspecto da saúde física. E o outro aspecto que faz parte aí do conceito de saúde, que é do ponto de vista emocional. Então, a cirurgia plástica, a estética, ela está diretamente ligada à saúde emocional dessa mulher e desse homem, né, que estão vivendo mais. Então, essa mudança de paradigma é muito importante e a gente vê isso no consultório mesmo. Então, assim, eu tenho um paciente de 86 anos, por exemplo, que já fez lifting, que faz botox periodicamente, né? Que está se cuidando super bem. E isso mexe diretamente com a autoestima, com a saúde emocional. Se a gente mexe com a saúde emocional, nós estamos mexendo com o pilar da longevidade. Então, essa questão da estética, da cirurgia plástica, está contribuindo para trazer saúde para esses idosos, né? Para essas pessoas que estão envelhecendo. Então, é muito interessante. E quando um paciente manifesta essa vontade, ou conta para mim que já fez ali uma abdominoplastia, uma mamoplastia, e tem seus 70, 80 anos, eu acho fantástico.
eu falo no consultório, olha, muito bem, isso mesmo, né? A gente está bem com o nosso corpo, traz pra gente uma saúde emocional também, e isso vai impactar nos seus anos de vida, na sua longevidade. Então, é maravilhoso. Eu queria falar, inclusive, nesse momento do meu pai. Pai, tá na hora, né? Mentira, papai já operou comigo, tá? Então já operei a pálpebra, agora não quer fazer mais nada, não. Meu pai é o próximo paciente a te procurar para pálpebra. Né? Meu pai tá com 62, corre 10 quilômetros todos os dias, não toma nenhuma medicação. Tá muito melhor do que nós. Isso é filho dele, é? Melhor do que nós, que eu sabia que você ia fazer gracinha, já te incluí no pacote, tá? Aí o seu pai tá caminhando, desculpa, Cadu. Seu pai tá caminhando pra ser um super idoso. Conhece o conceito do super idoso? Não, nossa, eu quero ouvir. E você vai ser eu, você sabe disso. Então ser vocês dois. Se quiser. Isso aí. Meu pai começou essa mudança aos 45. Quando a minha irmã nasceu. Eu vou esperar menos uns 4 pra poder. Ele tava na época com um quadro já de obesidade, com colesterol muito descontrolado, com ácido úrico descontrolado. E minha irmã tinha meses de vida. E ele teve uma crise de gota, que é quando o ácido úrico se deposita numa articulação e dá muita dor e tudo mais. Ele foi no médico, um amigo dele, que ele não estava entendendo aquela dor que ele tava no pé, no tornozelo. E aí o médico olhou, deu uma risada, pediu alguns exames, aí no retorno eu fui. E aí ele falou com meu pai claramente se ele tinha interesse de ver a filha crescer, que era a menina, né? Tinha 2 marmães, aí veio a menina, ele já mais velho um pouco, porque ele tinha que ter uma mudança de estilo de vida radical. E aí eu acredito que por amor ao filho, a pessoa muda completamente. Meu pai mudou o estilo de vida radicalmente, não faz uso de nenhuma medicação, é um idoso atleta, Super idoso. e tem tudo para ser esse super idoso, né? Nós vamos descobrir o que é um super idoso agora. Então, o conceito de super idoso são aqueles idosos, né? Que chegam, que superam os 80 anos ou mais, com uma funcionalidade muito boa, assim, preservada. O que é funcionalidade, né? É a autonomia e a independência desse idoso preservado. A questão cognitiva, né? Então, a memória, né? O desenvolvimento cognitivo preservado, sem usar medicações de uso contínuo. Então, esse é o conceito do super idoso. E isso corresponde a apenas a 10% dos idosos que superam 80 anos. Então, assim, é um índice baixo, mas conforme a população aí está envelhecendo e se cuidando, a gente torce para que essa estatística aumente. Eu vejo a Camila postar sempre nas redes sociais, inclusive ela é uma das médicas mais seguidas de Viçosa, se não for a mais, né? Um conceito de programação do envelhecimento e da longevidade de uma maneira geral. E um gancho interessante, durante a pós-graduação, agora recentemente que eu finalizei em Belo Horizonte, eu tive um dos melhores colegas de turma, um geriatra, Dr. Marcos Paulo, é um geriatra lá em BH. E aí, logo no primeiro encontro, já fiz amizade com ele, porque tem um perfil mais clínico, né? E eu perguntei por que ele estava buscando fazer nutrologia. E aí ele me contou muito sobre isso. O perfil de paciente que ele tem hoje, de 75, 80 anos, que quer viver mais e quer viver melhor. E os filhos desses pacientes chegam para ele e falam: "Ô, doutor, mas tem alguma coisa a mais que meu pai possa fazer? Tem alguma restrição para atividade física? Como é que funciona a suplementação?" E a partir dessa procura desse público que está mudando completamente o perfil, ele buscou fazer a pós-graduação em nutrologia com foco em trabalhar com a terceira idade. Como é que você vê isso? Idoso pode ir para academia? Idoso pode fazer atividade física? Como é que é isso, Camila? Como é que você vê essa transição aí? Não só pode, como deve. Né? Então, isso é algo assim que a gente deve incentivar, não só o geriatra, mas todos nós que lidamos com idosos, né, de qualquer especialidade. Então, você como nefrologista e nutrólogo, você lida, o Cadu lida. Então, assim, eu falo que as únicas especialidades ali que não toca muito no idoso é o obstetra, né? O obstetra, porque o ginecologista sim, mas quem mexe só com a obstetrícia e o pediatra. Tirando essas 2 especialidades, todas as outras vão estar à frente ao idoso, né? Na consulta. Mas vamos deixar isso Só não trata a avó, né? A super avó na consulta da pediatra é um Porque na minha época,
isso queimava com a faca. Você encostava a faca lá, queimava e o bicho saía. É assim que a gente ouve? Berne era só colocar a faca, encostar, Pega aqui, mano. Nossa Senhora! Jesus! Mas enfim, realmente, o idoso de hoje, Camila, ele é muito diferente do idoso dessa época, né? Que assim, hoje o idoso ele aceita um pouco mais, né? Aceita mesmo, mas essa mudança de paradigma mesmo, né? Fica na minha cabeça muito em relação a esse idoso novo, né? Ele quer viver mais, né? E ele quer viver melhor. Mas e ele parou de falar aquela frase, né? 80 já tá bom, daqui pra frente o que der é lucro, né? Porque olha como é que é desistir no finalzinho, né? Se fosse, não, agora não dou mais, não dá certo pra mim. Eu tenho pacientes, por exemplo, tem tumor de pele, né? O paciente não vai no consultório. Fala assim, não precisa não, deixa esse trem aí. Eu falo, cara, mas você é um tumor de pele, né? Então, assim, esse buscar um novo serviço de saúde, buscar um geriatra, buscar o cirurgião plástico, buscar um nutrólogo, ele faz com que esse idoso ele se sinta uma pessoa normal, né? Não é porque a vida tá passando na sua frente que você vai agora largar para lá, não pode, né? Eu vou dar um exemplo que acontece muito na estética, e aí eu vou aproveitar muito, Lucas, aqui, pela doutora Yara, que já fez uma entrevista aqui com a gente. Existe uma pessoa que está envelhecendo e vai fazer um procedimento estético, sei lá, preenchimento, ou mesmo um lift, e que tem uma visão meio deturpada da cirurgia plástica ou da dermatologia. Aí eu quero ficar 20 anos mais novo. É uma forma de se expressar, né? Mas assim, tem uma expectativa dentro disso. E aí a gente aparece com Gretchens, com senhoras esticadíssimas. Você não sabe se a senhora está sorrindo o tempo todo, ou se ela só fez a plástica. Você não sabe se ela virou japonesa de uma hora para outra, né? Porque isso acontece. Mas hoje a cirurgia plástica ela começou a desenvolver esse lado muito para naturalidade. Então eu falo assim, você vê o paciente ali, Lucas, você olha o paciente e fala assim, se alguma coisa no rosto, você tá diferente, mas não sei o que é, entendeu? Eu acho que a cirurgia plástica ela tem que caminhar nesse sentido com o idoso, né? De tentar buscar um resultado que seja compatível. E um lugar que mais eu escuto queixa, você falou, é do pescoço. Você escuta muito também? Nossa, meu pescoço caiu, né? Porque, na verdade, a desestruturação do rosto ela acaba trazendo o tecido muito para a parte de baixo. E aí, você sabe falar tão bem quanto eu, né? A gente tem essa perda do colágeno, a gente tem essa perda da capacidade do colágeno de tracionar o tecido, a gente tem perda da hidratação do colágeno, isso faz muita diferença, né? Você já teve alguém assim que chegou assim, vai no cirurgião plástico, conversa com o dermatologista, tenho que fazer sim. Não, sim. Igual eu falei, que essa é uma demanda que está crescendo. E quando eu vejo que aparece no consultório o incentivo, justamente para a gente trabalhar outras questões ali por trás, simplesmente, da aparência, né? Mas uma coisa interessante, assim, Cadu e Lucas, e aí eu pego a pergunta que você começou a me fazer, essa questão da visão de saúde e de como aquele idoso vai enxergar um procedimento, né? Daquela situação assim, eu não tô buscando só ali me esticar. Eu realmente vou sentir um prazer em me olhar no espelho e aquilo modificar a minha vida. Eu vejo que tem que ter uma modificação assim, de dentro para fora, no conceito do que é ter saúde e do que é ter longevidade. E aí vem aquela questão do idoso, da pessoa, ter muito claramente quais são os pilares da longevidade e começar a investir a sua vida nesses pilares. Então, chegar na ponta no cirurgião plástico, fazer ali um procedimento no seu rosto, no seu pescoço e olhar para o espelho e falar assim, nossa, eu estou me sentindo muito bem. Para ele chegar nesse ponto, ele tem que ter mudado muita coisa lá dentro dele. Ele tem que ter ressignificado a muitas coisas. Porque o idoso que a gente lida hoje de 80 e 90, ele teve ali a sua adolescência, sua fase adulta nos anos 60, né? 70, que é muito diferente de nós hoje quando tivermos 80 e 90 anos, né? Então, uma vez que ele entende que aquele procedimento não é simplesmente para esticar o rosto dele, mas que aquilo é a cereja do bolo da longevidade, funciona muito melhor, né?
Então, para isso, tem que ter ali uma consciência já que a atividade física vai impactar. Então, que é importante ele fazer uma musculação, que não é bobagem, que não é gente só de 20 anos para ficar bombadão que vai na academia, né? Porque o a gente não vai chegar na terceira idade. Ela não vai. Ela não vai. Aquele bombadão que não é natural, Ele vai ficar mudo 40 anos, depois do 41, ele já entrega. Você não chega no geriatra, né? não chega. Se não for o geriatra, não fica morrendo. Está dentro dos pilares da longevidade o uso de anabolizante, doutora Carla? Definitivamente não. Vai ter vários lá, vão mandar mensagem aqui pra nós. Falar assim, vocês estão querendo falar que eu vou morrer? Não, Aí eu vou responder. não sei. Morrer todo mundo vai. Acontece que até o dia chega, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, com sabedoria e fazer Exatamente. isso. Dure mais tempo de uma boa forma. A vida, sinceramente, gente, a vida é uma dádiva, né? Assim, um momento único de você conviver com o filho, por exemplo, né? Isso. Conviver com os seus amigos, né? Coisa melhor do que você estar num ambiente gostoso, conversando com os amigos, né? Enfim. E você vê seu neto crescer, casar, né? Então, assim, quando há essa mudança, assim, esse conhecimento mesmo de perseguir os pilares da longevidade, ele vai chegar lá na frente com muito mais vontade de cuidar da sua parte estética, né? Então, isso vai fazer muito mais sentido para ele. E aí que entra a academia. Sim, um idoso deve fazer, ele pode e deve fazer na academia, claro, sobre acompanhamento. Se tiver ali condições, né, que o impeçam, por exemplo, momentaneamente de uma musculação, vai ter alguma outra atividade física ali ideal para ele, né? Mas, paralelamente a isso, ele precisa cuidar do seu sono, né? do estresse, da saúde mental, para ele se sentir bem como um todo, a ponto de chegar e falar assim, eu quero fazer uma cirurgia plástica, porque eu me sinto bem, eu sou bonito, eu sou bonita, não importa se eu tenho 80, se eu tenho 90 anos. Acho que é esse... Eu vou pegar esse gancho que você tá falando aí, cara, porque uma coisa que eu entendo muito nos meus pais é que é o seguinte, os netos mudaram a vida deles, né? Então, assim, a motivação, parece que o que eles queriam fazer virou pros netos, né? E eu fico muito feliz de ver isso, né? Porque assim, eu tô mais próximo dos meus pais desde que meus filhos nasceram do que antes eu era, né? E assim, eu até brinco com quem não quer ter filho, né? Eu, assim, respeito pra caramba, mas assim, eu falo, cara, vocês não vão ser avós, vocês não têm noção, tanto que isso faz diferença. Faz muita diferença mesmo, não faz? Eu vejo pelos meus pais, gente, assim, o brilho, eu esperava, eu falo muito isso com meu marido, assim, que eu esperava que minha mãe fosse ser uma avó presente, babona, né? Mas assim, tá muito além. Ela mesma fala assim, minha filha, eu estou dando loucura com a Cecília. Eu não tô me reconhecendo. Então, Mas os avós gostam mais dos netos do que dos filhos. é. Isso é verdade. Porque na verdade dos filhos, a gente gosta tanto quanto os filhos, né? Só que não dá trabalho. Oi, gente. Recentemente foi publicada uma pesquisa sobre isso. Acho que, se não me engano, eu vi numa página de saúde na internet, fora do Brasil, mas um N de mais ou menos 5 mil entrevistados, né, avós, e que a maioria declarou que ama mais os netos do que os filhos. Que legal. E eu não acho que seja mentira, não, porque no meu caso, eu tenho uma avó que não tem dúvida. Então, e assim, só pra gente descontrair, né? As pessoas falam que a Cecília, minha filha, parece muito comigo. Sorte a dela. De dela, graças a Deus. Aí o meu pai, aí eu fui falar isso com meu pai, todo mundo fala que a Cecília parece comigo e tal. Aí meu pai, pode parecer, mas ela é muito mais bonita que você. Nossa, Muito mais bonita que você. obrigado, pai. Peraí. E, gente, isso traz vida pra eles, né? Isso traz energia, isso traz vigor, né? Então, assim, muitas vezes isso pode impactar no número de medicações que toma, diminuir medicações, né? Diminuir a ansiedade. Então, assim... Criar novos objetivos, novos sonhos, né? Então, essa relação, né? Se relacionar com as pessoas, ter bons relacionamentos, e aí entra o relacionamento com o neto, que é um vínculo ali materno e paterno, sem aquela responsabilidade de criar um filho, né? Isso traz um bem-estar e uma felicidade muito grande, né? Muito bom. Agora, cara, eu preciso fazer essa pergunta. Pode fazer. Não é uma coisa muito gostosa, com muito sorriso, mas uma polêmica que eu tenho muita curiosidade.
Carol adora polêmica. Vai lá, vai lá, vai lá. Doutora Camila, vamos mudar um pouquinho de assunto. Me fale como é a visão da geriatria nos conflitos familiares com os idosos. Especialmente, e aí é uma coisa triste, mas que é muito recorrente, quando envolve a questão financeira junto. Como que são esses conflitos? Qual é o papel do médico nisso? Quando te pede um relatório, quando te pede algum tipo de coisa nesse sentido. Eu sei que o convívio no consultório, ele não é suficiente para definir lado, entre aspas, num conflito desse. Mas como é que fica? Como é que você consegue lidar com esse tipo de conflito, que é algo que deve ser bastante recorrente, né? E é difícil, né, gente? Porque quando a gente tá lidando ali com o idoso e com a família, e vamos aqui colocar, né, que ainda é muito comum os idosos que a gente lida hoje terem 10 filhos, né? 8 filhos, mais de 10 filhos. Ter a disponibilidade da herança, né? Ou dos ganhos, né? Que isso que é difícil, né? São pessoas que às vezes não se desenvolveram bem e elas estão chegando naquele bem que o pai deles conseguiu, o pai e a mãe conseguiu um momento de dar uma virada na vida, né? Não. E outro aspecto também importante, além desse que você falou, é que é muito comum da gente ver um idoso, um casal de idosos que tem 10 filhos, mas um assume o cuidado. Um é ali, um ou dois estão ali de frente, dando o suporte necessário para o que o pai e a mãe precisam, e os outros 8 irmãos, 9 irmãos cobram e estão ali num papel figurante e que muitas vezes não apoiam como deveriam aqueles 2 ou um irmão que está de fato cuidando. E aí que muitas vezes começam os conflitos, e o médico, principalmente o geriatra, que é o clínico ali do idoso que está lidando, tem que estar na situação. Não cabe a nós, como médico, tomar partido. Julgar, né? Ou julgar. O filho X está errado, o filho X está certo. Mas o que eu sempre procuro fazer é estabelecer um vínculo próximo com os meus pacientes. Eu faço isso com todos. E muitas vezes eu faço reunião familiar dentro do consultório mesmo. Na minha sala de espera tem só 4 cadeirinhas. Às vezes eu preciso pegar emprestado dos outros. O escritório do meu marido é em frente ao meu consultório. Às vezes a cadeira de lá vem também e a gente faz a reunião ali para equalizar, né? Para todo mundo falar a mesma língua. E incentivar também, olha, o seu irmão está sobrecarregado. Existe ali uma sobrecarga do cuidador. Isso está afetando a qualidade de vida do seu pai, da sua mãe. O que pode ser feito? Né? Como que essa rede de apoio pode ser estabelecida? Então, assim, por mais que muitas vezes eles não gostem do que estão ouvindo, mas existem situações que eles nem percebem mesmo, que são 2 pessoas que envelheceram, que se fragilizaram e que hoje têm demandas que há 30 anos atrás não tinham, né? E que é difícil mesmo lidar com tudo isso. Então, é isso, vínculo, estabelecer vínculo e reunir a família E mesmo. só aproveitando mais um ganchinho, Cadu, como é que funciona dentro desse contexto de muitos filhos e muitas opiniões de filhos, a gente trabalhar a ideia do cuidado paliativo, a ideia da finitude da vida? Porque, Lucas, explica aí o que você está falando para as pessoas. Ótimo. O cuidado paliativo, ele tem algumas divisões dentro do cuidado paliativo, mas basicamente trata-se de um manejo do paciente, não é da doença, a gente tem que enfatizar isso, né? A gente não trata doença, a gente trata a pessoa que tem as comorbidades associadas e que, em determinado momento, não há nada mais do ponto de vista curativo a ser feito. Não tem mais possibilidade de resolução de problema. E, em um determinado momento, esse problema vai chegar num ponto em que o paciente realmente vai ter um processo de fim de vida. Só que a gente tem muita dificuldade dentro do hospital, com alguns familiares, de perceber esse processo ativo de fim de vida. Ou, um outro termo que eu particularmente evito, mas é o processo ativo de morte. Porque isso assusta às vezes os pacientes, né? Os familiares. Mas assim, eu costumo usar muito o termo do processo de fim de vida. Que a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente está vendo o declínio funcional, a evolução natural da doença.
Mas eu acredito que dentro da geriatria isso vai ser muito mais presente Sim. do ponto de vista de acompanhamento, até para evitar internações, se for possível. Sim. Dentro da internação, que seja para conforto, não que seja para medidas que vão somente prolongar um fim de vida com mais sofrimento. Como que é essa gestão de família e do próprio paciente, que muitas vezes é lúcido nesse processo, né? Sim. Então, essa questão da finitude, né, do conceito do fim de vida, isso é algo que tem que ser construído. Então, na geriatria, a gente consegue viver isso com mais calma, porque a gente está acompanhando ali o paciente, principalmente o paciente nosso do consultório. A realidade do hospital é bem diferente, né? Então, é um paciente ali que agudizou, né? Então, ele tem algum problema de saúde e esse problema se intensificou, ele precisou de uma internação hospitalar e dali ele entrou num quadro refratário, né? Então, quer dizer, não dá para reverter mais a situação desse paciente. E aí, a equipe ali do hospital se vê naquela situação de ter que conversar com a pessoa, com a família, sobre esse processo de fim de vida, sobre intervenções que vão ser, que não vão acrescentar qualidade de vida, às vezes vai acrescentar uma sobrevida, mas não uma qualidade de vida. Eu acho assim tanto agressivos, a gente fala em medidas fúteis, né? A gente falar isso para um acompanhante, você já imaginou? Que são os termos corretos, né? Processo ativo de morte, medidas fúteis, mas são termos assim, que é para ser usado No linguajar médico. linguajar médico, né? E a gente tem como passar isso para a família de forma educativa e não tão... Que não parece agressivo, talvez. Talvez é bom falar assim, o que a gente chama de medidas fúteis são aquelas que mais vão atrapalhar o paciente a levar coisas ruins do que boas. Prolongar o sofrimento. Prolongar o sofrimento, isso, exatamente. Então, por exemplo, eu costumo dar um exemplo bem prático, né? Então, o seu pai e a sua mãe, agora ele está no CTI. Vamos supor que o paciente já chegou e foi para um CTI. E aí, o papel educativo é mostrar para aquela família, olha, as intervenções de um CTI incluem entubar esse paciente, ligar ali um tanto de fios nesse paciente, medicações muito fortes para o organismo, entrar numa hemodiálise. Então, tudo isso que vai ser acrescentado nesse corpo vai trazer qualidade de vida para ele, né? Vai trazer uma sobrevida com qualidade. E aí, esse ponto que vem o cuidado paliativo. Só que isso é difícil, gente. Isso demanda um tempo. Não é à toa que em Belo Horizonte, né, onde que eu fiz a formação em uma capital, a gente tem enfermarias específicas de cuidado paliativo. Lá no Risoleta Neves, que é um hospital do SUS, a gente tem as enfermarias de idoso frágil e de cuidados paliativos, porque precisa ser uma equipe, isso eu estou falando a nível hospitalar, tá? Precisa ser uma equipe que esteja treinada nisso, né? Que esteja treinada também em educar as famílias que estão ali passando por aquele momento. Um pouco diferente disso é aquele paciente do consultório que você está seguindo, mas mesmo assim, esse paciente do consultório, desde quando ele nos procura, que a gente sabe que ali ele vai evoluir com uma doença, né, com uma terminalidade ali iminente, a gente precisa ter essa visão desde o início para justamente já ir conversando e preparando a família sobre essa questão do cuidado paliativo, que não significa não fazer nada, pelo contrário. Tem gente que acha realmente que é, tipo assim, deixar para lá. O cuidado paliativo, ele dá muito trabalho. Sim, ele é o contrário, né? Há muito o que ser feito, não do ponto de vista curativo, mas do ponto de vista humano. Por trás daquela doença existe um ser humano ali, passando por sintomas, por dores, por sofrimento psíquico, por sofrimento espiritual. Então, o cuidado paliativo ele é uma ciência difícil de fazer, né? Mas que é necessária mesmo, assim, importante, né? A gente ofertar para essa pessoa que está entrando na sua finitude, que está caminhando na sua terminalidade, essa ideia de que, olha, estamos cuidando de você como um todo. O seu câncer, nós não temos como reverter mais. Mas por trás do câncer existe você. Né? As coisas. Pra gente terminar aqui, Camila, eu queria te fazer uma pergunta rápida assim. Eu queria que você desse um conselho, ou mais conselhos, para aquele paciente que vai aposentar. Te explico por que eu acho que você mais explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente.
esse tabu, né, do momento de aposentar, ele parece que ele é o degrau ali do idoso para falar assim, não, eu estava trabalhando, eu estava bem. Assim que eu parei de trabalhar, minha vida mudou completamente. Então, assim, vamos considerar que a pessoa está entrando ali no último ano de vida de trabalho mesmo e ela vai aposentar. O que você imagina para falar para essa pessoa, para ela poder começar a pensar isso e entrar melhor nesse momento? Acho que o ponto fundamental é você está vivo, né? A sua vida não paralisou porque você aposentou. Você trabalhou ali 30, 40 anos naquele ritmo, e aí eu acho que é isso que você quis dizer, né? De repente você tem um stop, né? Eu tô ali naquele ritmo meu de trabalho, de repente eu parei de trabalhar, e aí, qual é o sentido da minha vida agora? Eu vou ficar sentado vendo a televisão o dia inteiro? Né? Tem gente que fica mesmo. Qual é o sentido da minha vida? Idosos que já podem aposentar e não aposentam. Minha mãe é um Perder esse ritmo, né? Minha mãe é um caso, minha mãe não quer aposentar. E tudo bem, que ótimo, né? Mas aqueles que querem aposentar ou que chegam aos 70 e muitas vezes têm que aposentar compulsoriamente, né? Dependendo do cargo que exercem, enfim. Eu costumo falar assim, olha, você está vivo, está viva e jovem, que eu falo assim, que pra mim 60 anos é muito jovem. Eu vejo meus pais, eu fico impressionado. E aí que eu venho eu sempre falo no consultório todos os dias, gente, sobre os pilares da longevidade. Porque aí é uma forma de mostrar para aquela pessoa que, sim, tem muita vida aí pela frente. Tem muita coisa pra fazer, né? Muito! Tem muita coisa pra gente cuidar aí, né? Tem o sono que a gente precisa cuidar, tem a sua saúde mental que a gente precisa cuidar, tem o seu corpo que a gente precisa cuidar. Então, nada paralisou, nada parou. Vamos em frente, né? E isso é um bom estímulo, assim. Eu vejo que muitas vezes o idoso chega, assim, meio cabisbaixo, e eu vou falando, a pessoa vai levantando, assim, ó, o olhar, tipo assim, nossa, mas Não acabou, não. tem isso tudo pra eu fazer ainda, né? Uma coisa que eu falo no consultório para os pacientes, às vezes, eu vejo, né? No meu consultório tem menos idosos, mas tem cada dia mais idosos, né? Mas essa preocupação de fazer depois da aposentadoria. Gente, tem gente demais nesse mundo precisando da gente, né? Sinceramente, assim, eu fico vendo, poxa, às vezes você não teve tempo de fazer caridade a sua vida inteira porque você trabalhava demais, enfim, faz parte, né? Eu imagino que sempre dá tempo, tá? Mas assim, tem uma hora que você olha ali e fala assim, tô trabalhando muito, tem muito filho, né? Mas, poxa, será que essa não é a hora? Será que tudo que a sociedade te deu não tá na hora de você devolver? Sim, você lutou pra ter, mas sim, é legal demais, né? O que vai ficar pra frente é o que a gente vai fazendo aqui. Então, assim... É uma oportunidade de construir novas amizades, de construir o futuro e ajudar a participar do futuro de outras pessoas. Então, sem dúvida, o serviço voluntário, eu conheço idosos que foram por esse caminho e nunca mais largaram, que se aposentaram e começaram a trabalhar numa iniciativa ligada à parte religiosa ou à parte acadêmica. Às vezes professores que se aposentaram e montam cursinhos gratuitos para pessoas que estão querendo fazer o Enem. Eu conheci em Viçosa recentemente uma servidora aposentada da UFV, que foi administradora do laticínio e tudo mais, e que hoje ela faz cursos gratuitos para o pessoal que faz esses cursos de formação técnica. Ela participa, dá aula, ela fala que é a melhor coisa que ela faz aos 70 anos de idade. Olha que maravilha, gente. E muitas vezes, assim, o idoso, ele não tem essa iniciativa porque ele tá ali com um processo de sofrimento mesmo. Algum processo depressivo, né, de humor associado a esse processo da aposentadoria, e não porque ele é preguiçoso ou porque nada disso. Então, cabe a nós também enxergar se não há algo ali por trás que está atrapalhando o idoso também de ter essa iniciativa, né? E muitas vezes a gente tratando aquela causa, ele volta a ter ânimo mesmo para a vida, a se enxergar de forma diferente. E aí, abrir um cursinho, né? Um curso online. Então, assim, quantos idosos hoje não tem curso online, gente? E aí eles têm tempo para assistir, né? Só tem que alguém ajudar às vezes. O Dr. Selmo Celeno Porto, que é uma sumidade da medicina do Brasil, agora está no Instagram. É mesmo? Podem seguir. Já li livro dele. O Dr. Selmo é uma graça, né? Ele é diretor clínico honorário do Hospital Santa Helena em Goiânia, e a gente cruzava sempre no corredor. Qualquer pessoa, acompanhante, funcionário, qualquer pessoa que chegar nele para
cumprimentar, querer uma foto, uma opinião de um caso clínico. Ele vai todos os dias no hospital pela manhã, toma um cafezinho na sala dos médicos. E eu acho que esse é o caminho. Ele tem, eu acho que 92 anos, se não me engano, hoje. E ele vai todos os dias no hospital. Toma um café, vê um caso diferente, tirar foto. E agora tá no Instagram. Para as pessoas que não sabem, na verdade, Porto ele fez um dos principais livros de clínica médica, né? Que a gente tem. Eu estudei nele um tempão, então imagina assim, ele tem um dos principais livros de medicina do Brasil, né? Isso aí é bem bacana. Bom, muito bom te receber aqui, viu, Camila? Eu já vou falar para você que tá aí no YouTube, também no Instagram, a importância desse vídeo. Olha só, eu tenho certeza que você tem uma tia, né, a sua própria mãe, no meu caso é minha mãe, mas você pode ser sua avó, né, ainda. Você já imaginou tanto que ela ganharia em ouvir o que a gente falou aqui hoje? Então, olha só, para isso, é muito importante compartilhar esse vídeo aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo no YouTube. Você vai compartilhar esse vídeo aqui no YouTube, pode compartilhar esse vídeo também no Instagram e você vai ajudar essas pessoas todas. O que a gente falou aqui hoje, gente, a gente trouxe uma sumidade aqui no assunto, né? Então, assim, você vai aproveitar muito e eu vou te falar que vai ser difícil você achar no YouTube alguém que conversa tão bem aqui sobre geriatria, tá bom? Então, muito obrigado, Camila, tá? Compartilha lá no YouTube, no Instagram. Muito importante se inscrever no nosso canal. E também dá like. Eu sei que você gostou desse vídeo aqui, então deixa o like pra gente. Se você puder ativar o sininho, aí você vai receber todos esses vídeos sem nem precisar entrar aqui no YouTube. Agradeço demais a presença da Camila, que prontamente nos respondeu e confirmou a presença, e foi uma conversa muito produtiva. Mensagem final, por favor, Camila, foi um prazer. Gente, então eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Foi, assim, um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre a geriatria, sobre envelhecimento, sobre saúde, que é algo que, assim como vocês, eu também amo falar. E de forma, assim, tão informativa, mas ao mesmo tempo leve e divertida, na companhia de 2 colegas, 2 grandes amigos. Perdeu o medo. Isso aí. Então, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre, tá? Com certeza vai voltar mais. Vai ser. Depois da votação, quem é mais jovem? Lucas versus Cadu. Vamos trazer você. Isso. Votem, pessoal. Votem lá que a gente vai acompanhar todos os comentários, responder as dúvidas também, tá? E continue acompanhando aqui esse podcast Qual que é o maravilhoso. seu Instagram mesmo, cabelo mais seguido de Viçosa? O meu Instagram é doutoracamila.geriatra. E eu estou à disposição lá também. Lá eu trago conteúdos, né, sobre saúde, bem-estar, longevidade. E é um prazer, tá, ter todos vocês lá e aqui. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da doutora Camila. Vai ter sempre o meu, Dr. Lucas. Vocês já sabem, já tá aí. Se você ainda não segue a gente, tá lá. 1 segundo pra Camila falar. Quem que você acha que é mais velho? Eu ou o Dr. Lucas? Ai, não vou entrar nessa polêmica, eu vou me abster. Eu vou me abster dessa votação. Semana passada, que tínhamos uma especialista nisso, você não fez essa pergunta. Eu não fiz não, mas é a Camila que entende de idoso. E aí... Não, eu vou deixar essa polêmica para as pessoas. Então tá bom, Vou combinado. ficar observando. Gente, tudo de bom. Tá? Um grande prazer recebê-los aqui e até a próxima. Até mais.